E aí, minha gente, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Nesse episódio de hoje, você já deve ter visto em algum lugar aqui da tela o título desse episódio. Vamos tratar um pouco acerca das relações sociais no Brasil, que estão saturadas de elementos que vão compor essa dinâmica da luta de classes. E dentre elas, a gente pode elencar alguns temas, como a superexploração da força de trabalho, o racismo estrutural, a concentração e a centralização das terras, né, em formato de monopólio, e entender essa dinâmica sui generis das relações de capitalismo independente brasileiro é de extrema importância para a gente compreender um pouquinho da contemporaneidade, das expressões da questão social e do próprio serviço social no seu fazer profissional. Então, como vocês sabem, aqui estão acompanhando já no canal e nas plataformas de áudio, tenho trazido alguns episódios falando dessa interlocução do serviço social com a TMD, que é uma aproximação que tem sido feita bastante, assim, pelo menos nos últimos 10 anos, e tenho trazido alguns convidados, ou pelo menos tentado trazer convidados para debater sobre esse tema, que vão debater muito melhor do que eu, com certeza. Então, hoje nós também vamos ter uma convidada, que é a Cristiane Sabino. Então, dar as boas-vindas aqui para a Cristiane. Seja bem-vinda, Cris, no podcast. Agradeço novamente, né, já estava agradecendo por e-mail, nos bastidores, mas agradeço novamente aqui durante a gravação a sua disponibilidade de participar aqui desse episódio, participar do podcast. É sempre uma honra receber pessoas tão gabaritadas assim como você. Então, eu deixo o espaço aqui para você se apresentar um pouco, quem é, de onde vem, de onde fala. Certo, certo. Oi, Antônio, te agradecer aí, então, novamente, né, pelo convite. Um prazer estar aqui, né, meus cumprimentos aí aos ouvintes, aos assistentes. Então, eu sou Cristiane Sabino, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, no Departamento de Serviço Social, né, tenho uma formação toda no serviço social, e tenho atuado aí no campo da pesquisa, da extensão, do ensino, né, graduação, pós-graduação, mas sempre nessa convergência da pesquisa sobre a formação social brasileira, sobre as relações de trabalho, sobre as classes sociais, e aí, nesse escopo, pensando nessas interconexões entre a superexploração da força de trabalho, o racismo, a questão agrária, enfim, né, um mote de várias temáticas que são, para mim, dissociáveis e que eu tenho tentado entendê-las, né? Se não explicá-las, pelo menos entendê-las. Perfeito. E eu já tenho acompanhado um pouquinho da sua trajetória, assim, né, a partir dos escritos, né, claro. E também nas falas públicas. Uma fala que me chamou muita atenção, que foi quando eu tive a ideia de convidar o podcast, foi no CBAs de 2022, eu acho. Sim. Foi uma mesa que você participou e foi uma fala que me chamou muita atenção, porque na época eu estava iniciando minhas pesquisas no mestrado, né? Eu iniciei o mestrado em Serviço Social na UFRJ, exatamente sobre o tema da TMD e dessa articulação com o serviço social, porque comecei a analisar que alguns textos, alguns artigos estavam, e dentre eles o seu que eu li na época, estavam trazendo essas categorias da TMD, e aí minha pesquisa foi se debruçar sobre como o serviço social tem feito essa interlocução, quais as categorias, como essas categorias estão sendo utilizadas. E aí, uma coisa que, a primeira pergunta que eu vou fazer é como se deu essa tua aproximação com a TMD, porque, assim, grosso modo, na graduação do serviço social, a gente não tem muito contato com a teoria marxista da dependência ou com a teoria da dependência no todo. E aí, como é que deu esse estalo de se aproximar da TMD e essa associação, né, com a pesquisa em serviço social? Como é que foi um pouquinho dessa tua trajetória também? É importante a gente saber. Bom, eu venho desde a graduação nas pesquisas sobre o trabalho. Assim, para mim, o grande tema foi o trabalho, aí pensando, né, relação capital-trabalho, questão social, mas, sobretudo, pensando o trabalho e as classes sociais na formação social brasileira. Então, eu venho já numa graduação fazendo uma pesquisa sobre né, o debate das classes sociais no Florestan Fernandes, né? Então, acho que uma primeira aproximação do debate com o debate da dependência vem pelo Florestan Fernandes, né?
E ele tem uma perspectiva muito interessante sobre o capitalismo dependente, né, o debate do capitalismo dependente na América Latina, a própria Revolução Burguesa no Brasil, que ele vai também reforçar essas teses da dependência. Mas com a TMD, né, isso que a gente convencionou chamar de TMD, né, entendendo mais teoria marxista da dependência a partir da escola, né, dessa escola formada por Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos e demais, veio um pouquinho depois já, que eu já tinha terminado a graduação, acho que no momento que eu estava trabalhando como professora substituta, e eu conheci a Roberta Traspadini, que foi quem enfim, traduziu e organizou, né, esse último... não esse último, mas uma outra edição do Dialética da Dependência no Brasil, e fez, né, aquele livro junto com João Pedro Stedley, do Vida e Obra, do Rui Mauro Marini, e eu conheci a Roberta, acho que 2013, talvez, e trabalhamos juntas em Minas, né, eu sou de Minas, e ambas estávamos lá, e comecei a estudar nesse período, antes de ir para o mestrado, então... Dali eu já né, ampliei um pouco mais as minhas pesquisas para o mestrado, ainda seguindo na trilha do trabalho, fui pesquisar os trabalhadores da cana, o tema da migração, e fui explorando um pouco mais a TMD a partir daí, entendendo, sobretudo, como que a categoria superexploração fechava muito, né, dava muitas respostas para as pesquisas que eu estava fazendo naquela época, mas ainda com pouca interlocução com o serviço social enquanto uma área de pesquisa. Eu fui fazer o mestrado na política social, então ainda dentro, né, do escopo das pós-graduações em serviço social, mas com poucos professores, com poucos pesquisadores da área ainda naquela época. O pessoal ainda estava começando a se aproximar, né? Ainda era visto com uma certa desconfiança, inclusive, né? A teoria marxista da dependência, então tem vários embates históricos, né, que à medida que a gente vai estudando a própria história, né, desses intelectuais, dessas intelectuais, a gente vai vendo os embates teóricos e políticos que tem e que vão incidir em como essa teoria chega ou não, né, em determinadas áreas, dentre elas o serviço social, assim. Então, acho que a interlocução ela foi sendo feita à medida que eu entendia que os estudos que eu fazia sobre o trabalho e as relações, né, entre capital e trabalho no Brasil me ajudavam a entender isso que a gente entende como objeto da profissão, que é, né, a questão social. Então, eu passei a pensar a questão social numa particularidade a partir de determinadas relações sociais de produção, né, e de uma certa divisão internacional do trabalho. Então, foram categorias que eu fui aprendendo a partir da TMD e que me possibilitava pensar a questão social desde um outro lugar, que não, né, de um universalismo abstrato da relação capital-trabalho. Né? Que capital é esse? Que trabalho é esse? Que classe trabalhadora é essa? Acho que são questões que a TMD coloca a gente também para pensar, né? Sim, e essas aproximações, assim, eu tenho visto com muitos bons olhos, assim, o pessoal, principalmente a juventude do serviço social, assim, você, o Gustavo Fagundes, alguns professores que estão na FRJ agora, que eu vou esquecer seu nome, então não vou falar para não acabar esquecendo de alguém, mas é muito importante esse revisitar da TMD e essa interlocução, até para a gente ampliar o escopo daquilo que a gente entende por questão social, né? Que a gente tem algumas pesquisas bem recentes agora que estão trazendo já um debate se a questão social só surge no Brasil em 1930, como a gente acaba acostumando dizer nas nossas pesquisas, nos livros, né, de serviço social. Então, trazer esse debate também é muito importante. Citei Gustavo aqui porque, inclusive, a gente gravou recentemente um episódio sobre relações raciais no Brasil e capitalismo independente e questão social, né, debatendo essa questão social e esses aspectos também, dialogando com a TMD. E aí, uma segunda pergunta que eu trago aqui é de que forma essa superexploração da força de trabalho se relaciona com o racismo estrutural, né? Temos um livro, que acho que no capítulo 4, que debate sobre um pouco desse tema, né, sobre a questão agrária, a questão da superexploração da força de trabalho e o racismo estrutural. Então, como se dá esse entrelaçamento? De que forma essa superexploração da força de trabalho se relaciona com esse racismo estrutural?
A gente vê, né, diariamente notícias, as estatísticas da população negra que é dizimada, o encarceramento em massa, o desemprego. Então, como essas duas categorias, né, de racismo estrutural e de superexploração, elas vão se combinar e se entrelaçar nessa dinâmica da realidade brasileira. Tá. Eu acho que tem várias nuances, assim, né, para gente entender essa relação. E aí, né, você cita o livro, né, que é o Racismo e Luta de Classes na América Latina, que é um livro que foi proveniente da minha tese de doutorado, né, que eu terminei lá em 2019, e que eu tento fazer esse movimento, né? Então, eu venho de pesquisa sobre o trabalho e o debate, né, sobre o trabalho no Brasil, para a gente entender, né, o trabalho e a classe trabalhadora, é imprescindível que a gente entenda também as relações raciais. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Que classe trabalhadora é essa, né? Que elementos constitutivos dessa classe trabalhadora que vão incidir na própria luta de classes. Então, acho que foram questões que eu fui colocando lá em 2015, 2016, e que a interlocução, né, já desse campo teórico que eu vinha estudando, né, dos clássicos da formação social brasileira, incluindo, né, a teoria marxista da dependência, com também um pensamento social latino-americano e caribenho, foi me abrindo para essa perspectiva de, para entender a classe trabalhadora, a gente precisa entender também que elementos ideológicos que vão constituir as relações sociais e, portanto, também a classe trabalhadora. Então, para mim, foi muito importante a interlocução, né, com o Clóvis Moura, sobretudo, pensando, né, dentro do pensamento social brasileiro. Para mim, é um dos autores mais importantes para pensar a formação social brasileira, né? O Clóvis Moura não é um autor que a gente pode reduzir como um estudioso do racismo, das relações raciais, ele estuda, né, a formação sociohistórica brasileira, é um sociólogo que está pensando a totalidade. Então, pensar o quanto que o racismo, enquanto uma ideologia de dominação, vai ser fundamental para a constituição e para o desenvolvimento das relações capitalistas, foi, para mim, um eixo de virada, assim, né? Tanto que nesse livro eu proponho um giro teórico-metodológico, né? Tanto desde a gente pensar desde a particularidade, mas também o quanto que era necessário a gente quebrar um pouco com essa perspectiva da classe trabalhadora dentro desse discurso hegemônico, né, uma classe trabalhadora universal, um pensamento mais engessado, né? Então, se perguntar como que se constitui essa classe trabalhadora nessa particularidade, né, e em que momento histórico que há rupturas, né, com esses processos na nossa formação sociohistórica foi importante. Então, pensar o racismo, né, e essa relação com a superexploração. Então, primeiro, o que é a superexploração? Né? Quando a gente fala da superexploração da força de trabalho, a gente não está necessariamente falando sobre níveis de exploração do ponto de vista de esse trabalhador é mais explorado, esse é menos explorado. Né? Na explicação do Rui Mauro Marini, ele vai entender a superexploração como uma característica sui generis da relação capital-trabalho na América Latina, no capitalismo dependente. O que isso significa? Isso significa que aqui a forma de exploração é uma superexploração, né? Porque, segundo ele, para compensar a transferência de valor, para compensar essa desigualdade que as nossas economias têm em relação às economias centrais, há mecanismos de tirar do trabalhador, inclusive, aquilo que ele precisa para sobreviver. Né? Então, esse mecanismo é um mecanismo que vai se sobrepor sobre o conjunto da classe trabalhadora, né? E não sobre determinados setores. Então, acho que esse é um ponto, porque há uma confusão entre precarização das relações de trabalho, né? O desemprego, a informalidade e a superexploração. Em níveis categoriais, há uma diferença. Né? O trabalho superexplorado ele necessariamente passa por uma precarização, né? Porque passa pela precarização das próprias condições de vida e de reprodução, né? Do conjunto da classe trabalhadora. Então, voltando, né? Então, qual que é a relação? Como é que o racismo ele vai se relacionar com isso, né? Por que não dá para a gente entender a dinâmica da superexploração sem entender as relações raciais?
Exatamente porque são essas relações que vão forjar uma desigualdade racial e explicar nessa desigualdade a partir da raça, né? Tem uma desigualdade social gigantesca e ela é explicada a partir da raça, né? Ela é explicada a partir da inferiorização de determinados indivíduos a partir da sua raça, né? Uma tentativa de naturalização de um processo que é social. Então, o racismo ele vai ter esse mecanismo que vai criar, né? Como coloca o Clóvis Moura, possibilidade de dominação e de dominação ideológica. Então, o racismo ele vai hierarquizar a classe trabalhadora, né? Então, ele vai hierarquizar os seres humanos como um todo e, consequentemente, a classe trabalhadora. Então, eu vou entender o racismo como esse mecanismo, né, que vai, ao organizar a classe trabalhadora a partir da raça, ou seja, ao colocar, né, a parcela branca da classe trabalhadora como aquela que tem predileção no mercado de trabalho, que vai acessar melhores salários, né, enquanto a parcela negra ela vai ser colocada nos piores empregos, né, e ter um rebaixamento salarial, isso ajuda a gente a entender a superexploração. Porque a superexploração é exatamente o rebaixamento salarial abaixo do mínimo necessário para viver. Só que isso vai se dar de maneira muito diferenciada entre a própria classe trabalhadora, né? A gente vai ver como que a parcela negra, ao receber muito menos pelos mesmos trabalhos, inclusive, ela vai puxar para baixo essa média salarial desse conjunto da classe trabalhadora, né? Então, a relação entre racismo e superexploração é uma relação entre como que a classe trabalhadora é afetada por essa forma de organização do capitalismo a nível mundial. Enfim, deixa eu ver como é que eu explico para ficar melhor, né? Que não tem a ver só com a classe trabalhadora recebe menos menos remuneração, a classe trabalhadora está nos piores empregos, né? Como se fosse possível a classe trabalhadora, não, desculpa, a parcela negra da classe trabalhadora está nos piores empregos. Como se fosse possível a gente alcançar melhores empregos dentro de uma lógica que é da dependência e da superexploração. Então, para a gente entender o racismo, também a gente precisa olhar para a dependência e para a superexploração, né? A gente também precisa pensar por que é que essa organização social necessita de hierarquizar a classe trabalhadora a partir de mecanismos como raça e sexo, né? Se a gente for também trazer gênero e sexo para essa conversa, né? Então, por que é que essa sociabilidade, por que essa forma de produção e reprodução social, ela vai fazer com que haja uma desigualdade gigantesca entre negros e brancos, entre homens e mulheres? E aí, quando a gente olha para a sociedade capitalista, ela é a sociedade da desigualdade, né? De maneira geral. No capitalismo dependente, dados os diversos mecanismos de transferência de valor e de subordinação a essa lógica imperialista, esses mecanismos vão ser ainda mais brutais, né? E por isso o racismo ele vai ter uma expressão tão forte e vai ser tão, talvez, né, o mecanismo de dominação mais arraigado na nossa sociabilidade, né? Aquilo que possibilita que o capital continue funcionando apesar da troca desigual, apesar da subordinação externa, né? Apesar da superexploração. Por que tem uma superexploração e o capital ainda continua funcionando? Exatamente porque a hierarquização da força de trabalho por raça e por sexo vai possibilitar diversos mecanismos de compensação, né? Se a gente pega, por exemplo, as ocupações das mulheres negras, né, nos diversos espaços de reprodução, dentre eles o trabalho doméstico, mas a esfera do cuidado como um todo, né? Porque tem o trabalho doméstico que vai ter 90% de mulheres negras, mas se a gente for pegar também as serventes das escolas, as merendeiras, as técnicas de enfermagem, a gente for pegar todas essas esferas de profissões que envolvem cuidado, aquelas que são mais subordinadas, elas vão estar ocupadas por mulheres negras. Né? Mas, sobretudo, nessa reprodução que diz respeito ao trabalho doméstico, e o trabalho doméstico no Brasil ele ocupa 6% da força de trabalho. É muita coisa. Né? A gente está falando de 6 milhões de pessoas no trabalho doméstico, remunerado. Né? Então, a gente pensar o quanto que há uma relação aí entre essa superexploração, né, que impossibilita que o trabalhador consiga acessar no mercado
uma série de serviços que tem a ver com a reprodução, né? Então, restaurantes, creches, enfim, espaços de cuidado dos idosos, espaços de cuidado de crianças, acessar equipamentos, né, de uso cotidiano, a partir do próprio salário, né? Quando a gente diz que o salário é abaixo do valor necessário, significa que ele não paga aquilo que a força de trabalho precisa para se reproduzir. Mas espera aí, ela está se reproduzindo. Como? Né? Se o Estado ele não assume, a partir de políticas públicas, meios para que a classe trabalhadora consiga acessar isso enquanto política pública, né? Então a gente tem uma defasagem de creche gigantesca. A gente não tem restaurantes, comedorias públicas a preço acessível. A gente não tem acesso a equipamentos, né, utilitários, como máquina de lavar, aspirador de pó, enfim, esses que facilitam a reprodução cotidiana, do lavar a roupa, do cuidar da casa e etc., se não for pelo endividamento, né? A parcela em 24 vezes nas Casas Bahia. A gente não tem acesso a uma série de serviços, né, que seriam o cuidado transformado em serviço e que vão sobrecarregar as mulheres, num geral, numa sociedade que é patriarcal e que é machista, né? E aí, se a gente não fizer esse link para pensar o que significa as mulheres negras estarem majoritariamente no trabalho doméstico e pensar o quanto que elas é que vão carregar nas costas aquilo que o salário não paga e que o Estado não assume, a gente não entende esse link entre superexploração e racismo, né? Então, acho que tem várias mediações aí que a gente pode fazer, mas em síntese, né? Para concluir a resposta, dando várias voltas, para mim, essa relação tem a ver com a hierarquização da classe trabalhadora, que vai possibilitar que, a partir desses mecanismos de dominação ideológica, o capital consiga rebaixar cada vez mais os salários, mas ainda assim ter força de trabalho disponível, né? E aí são as mulheres, sobretudo as mulheres negras, que vão assumir os custos dessa reprodução que o salário superexplorado não paga e que um Estado dependente, né, e absolutamente subordinado ao capital, também não cumpre enquanto políticas, né, de compensação da classe trabalhadora, enfim. Isso aí. E eu gosto de dizer, assim, nas conversas que a gente tem aqui, em debate e tal, que o racismo é esse intermédio de ideologização para essa máquina de moer gente, fazendo aqui um elo com o Darcy Ribeiro, né? Então, a gente vai ter esse espaço, esse escopo de um afago ideológico, por exemplo, para as classes médias, que são compostas majoritariamente de pessoas brancas, dessa superexploração e desse papel subordinado da população trabalhadora negra em relação a essas camadas médias e tal, que vão compor também esse aspecto ideológico e subjetivo nesse processo de racismo estrutural. E só para completar essa questão, Antônio, tem uma coisa também que é muito importante, que para além desses níveis, né, que eu estou falando, desses níveis econômicos mesmo, né, de como o racismo possibilita que o capital extraia mais-valia. Esse é o ponto. Para além disso, há outras dimensões que são as dimensões relacionais dos próprios diferentes sujeitos na sociedade. Né? A gente pensar o quanto que essa ideologia de dominação ela também cria cisões, e o Clóvis Moura falava isso, né? Ela cria cisões entre a própria classe trabalhadora. À medida que o trabalhador branco ele não vai se reconhecer igual ao trabalhador negro. Portanto, a gente tem na própria classe trabalhadora uma cisão que vai opor, né, sujeitos que deveriam estar lutando juntos e que vão se ver como inimigos. E aí, né, entra isso que tu traz da classe média, né, que não se percebe primeiro enquanto trabalhadora, mas que também vai ter uma vida e vai acessar determinados bens, determinados serviços a partir de um salário superexplorado, exatamente porque vai transferir parte dos seus custos de reprodução para a parcela negra. Né? Então, o mecanismo de dominação ideológica é exatamente porque impossibilita que a gente se veja como partícipes de um mesmo processo de luta e de enfrentamento a quem de fato nos domina e nos explora, que é o capital. Porque efetivamente somos colocados em espaços muito desiguais, né? Porque se a gente for pensar um exemplo, né? Como que vamos pensar alguém da classe média. Vamos pensar uma professora branca da classe média que tem uma empregada doméstica negra na sua casa e que vai assumir
né, dada a sua extensa jornada de trabalho, dado o seu rebaixamento salarial vai assumir de maneira muito precarizada e ganhando muito pouco, né, se for remunerada, parte dessa reprodução, do cuidado Total. doméstico, com a casa, com a reprodução das crianças, com tudo isso que implica, né, estar vivo no outro dia para continuar vendendo a força de trabalho. Então, quando a gente pensa isso do ponto de vista da organização da classe trabalhadora, ambas são classe trabalhadora. Mas a percepção disso, mediada por uma questão de classe, mediada por uma questão de raça, mediada por uma questão de gênero também, a depender das relações, vai criar, de fato, cisões muito profundas, né? E de impossibilitar, de fato, que haja uma percepção de coletividade e de igualdade nesse enfrentamento, né? Então, acho que quando o Clóvis Moura traz isso de ser um mecanismo, né, ideológico de dominação, é exatamente porque impossibilita que a classe trabalhadora reconheça a si mesma, né, enquanto classe para si. Né? Acho que chegamos nesse lugar. Né? É um mecanismo que impossibilita que nos constituímos, né? Que impossibilita que a gente se constitua enquanto classe para si. Né? Porque mais do que em outros contextos e outras formações sociohistóricas, no Brasil a gente tem, né, elementos arraigados que vão impossibilitando esse reconhecimento, e a classe dominante agradece, né, e fortalece essa cisão. Sim, eu aproveito até para deixar algumas dicas de leitura. Assim, você citou muito Clóvis Moura, né? Dialética Radical do Brasil Negro. Tem dois textos que eu gosto muito, que é um de Ottaviani, que é Raça e Classes no Brasil, e um outro de Florestan, que é Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento. Acho que é esse o título, é isso mesmo. Que são textos muito bons assim, para a gente refletir sobre essa dinâmica da formação social brasileira e da formação social das classes trabalhadoras. Às vezes, como você trouxe na sua fala, a gente acaba trazendo uma universalidade assim, cega dessa formação da classe trabalhadora brasileira como se fosse um exército de clones, assim, todo mundo igual e não tem especificidades e particularidades na questão regional, na questão da raça e classe e gênero, que são fundamentais para a gente poder compreender esse processo de formação da classe trabalhadora brasileira. E aí, um outro ponto para a gente conversar aqui também, que é importante para a gente compreender essa formação social brasileira e também o capitalismo independente, é a questão da distribuição da riqueza social. Né? A gente tem esse processo, que é um processo universal, se a gente for pensar no capitalismo, né, de produção, de riqueza e apropriação privada, mas cada formação social vai ter uma particularidade. E no capitalismo independente, acho que é quase uníssono, é esse monopólio da terra enquanto uma caracterização dessa formação social, até atrelada a essa dinâmica do lugar internacional da divisão social do trabalho, muito vinculada à exportação de commodities, etc. Então, o monopólio da terra também vai se formalizar enquanto um aspecto de dominação burguesa nesses territórios. Então, queria que pudesse falar um pouquinho sobre essa influência da distribuição da riqueza e do monopólio da terra vinculada ao capitalismo independente, e aí eu já atrelo também a quarta pergunta, que tem uma semelhança, né? Então já dá as duas perguntas de uma vez. E de que maneira esse monopólio da terra também está vinculado a essa superexploração da força de trabalho? Porque tem um debate, por exemplo, gigantesco, assim, que o MST tem trazido muito, especialmente nesses últimos tempos, de como esse monopólio, essa concentração e centralização do poder da terra está muito vinculado também à superexploração da força de trabalho, aos níveis de desemprego, e a gente também tem até uma atrelação aí também à relação racial. A lei de terra já foi toda uma conformação estrutural, institucional, para impedir que a população negra tivesse acesso à terra no Brasil, e a população negra é basicamente a força de trabalho brasileira. Então, como articular essas categorias do monopólio da terra, da distribuição da riqueza e do capitalismo independente nesse monopólio da terra? Acho que deu para entender mais ou menos a pergunta. Sim, várias Bem pouquinha coisa para falar. Eu tenho pensado muito, assim, acho que as elaborações que estão no meu livro vão para esse sentido, né? O quanto que, em primeiro lugar,
no capitalismo, né, seja no capitalismo independente, o capitalismo no geral, ele tem como fundamento básico a separação do trabalhador dos seus meios de produção. Meios de produção significa terra, capital, né, instrumentos, etc., mas sobretudo a terra. Então, acho que desde quando Marx está pensando na assim, chamada acumulação primitiva, o primeiro ponto que ele vai mostrar é como que essa separação, essa cisão entre o trabalhador, né, no geral, e a terra, ela é o eixo do capitalismo. Porque é o que vai criar, né, trabalhadores livres como pássaros que só têm a força de trabalho para vender. Se o trabalhador, se a trabalhadora tem um pedaço de terra e tem autonomia, por que diabos venderia sua força de trabalho de maneira extremamente precária para quem quer que seja? Então, essa separação ela é a base, ela vai acontecer, né, em todos os lugares onde o capital, né, finca suas raízes. Só que no capitalismo independente ela tem uma particularidade, né? Porque se na Europa a gente tem essa separação entre terra e trabalhadores com a expulsão, né, seja dos servos dos seus espaços para as cidades, a formação dos burgos, etc., seja dos camponeses, que também vão seguir esse mesmo processo extremamente violento, né, de expulsão e expropriação. Quando a gente pensa isso, como é que acontece o processo de expulsão e expropriação dos trabalhadores da terra na particularidade brasileira e latino-americana, né? Essa é uma pergunta central que eu trago ali no livro, porque ela vai acontecer de uma maneira muito particular. Ela acontece a partir da invasão colonial, né? Que vai primeiro expropriar os povos originários, né? Os indígenas, daquilo que era o seu território. Então, essa é a primeira expropriação, né? Que já vai transformar a terra, ainda não numa mercadoria, mas numa propriedade privada, né? Uma outra faceta dessa expropriação vai se dar quando os povos africanos são arrancados de suas terras, são expropriados também dos seus meios de vida né, e uma tentativa de expropriá-los do seu próprio caráter humano e transformados em escravizados, né? Então, o Eric Williams, que é um autor que eu gosto muito, ele vai falar, né, que a escravidão ela foi esse processo, né, o roubo da terra, né, o roubo de homens e mulheres de um continente para trabalhar em terras roubadas de outros homens e mulheres em outro continente, né? Então, algo mais ou menos nesse sentido. Então, quando a gente pensa isso do ponto de vista do capitalismo independente, a gente pensa o quanto que o escravismo colonial, como uma forma particular de organização de um modo de produção que vai crescer, que vai se constituir em paralelo, mas ao mesmo tempo simultâneo e dialogando e totalmente interrelacionado com esse capitalismo que está surgindo na Europa, né, e que vai durar mais de 300 anos, a gente precisa pensar que tipo de relações que se constitui aí em relação à terra e em relação ao trabalho. Em relação à terra, o que a gente tem, né, a transformação daquilo que foi determinado como propriedade privada do rei, né, a partir da Lei de Terras de 1850, em possibilidade de propriedade de terras daquele que tinha a condição de comprar, então a terra transformada em mercadoria, à medida que as relações de trabalho que são estabelecidas a partir do escravismo, a partir da apropriação total do indivíduo humano como uma mercadoria, elas se transformam na criação desse trabalhador livre. Então, a criação desse trabalhador livre, né, a separação entre terra e trabalho, ela tem início no Brasil, não a partir da lei de terra, ela tem um início anterior que é consolidado com a lei de terras e que é reforçado no próprio processo abolicionista. Porque no processo abolicionista a gente não tem só, né, esse ex-escravizado que é colocado à revelia de qualquer política de reparação ou de qualquer mecanismo de integração social, como coloca o Florestan, mas a gente tem também um inchaço desse mercado de trabalho a partir de uma política migracionista. Né? Então, a gente tem mecanismos que vão retirando cada vez mais as possibilidades desse ex-escravizado de acessar não só a terra, mas qualquer outro meio de vida, e inclusive de acessar esse mercado de trabalho nascente à medida que ele nasce, né? E dentro das próprias relações raciais e desse racismo que vai sendo reformulado junto com o próprio
com a própria emergência do capitalismo dependente, né, como modo de produção dominante, se reformula também as próprias relações raciais. Então, acho que esse é um ponto importante, porque o monopólio da terra significa o monopólio da riqueza, e a separação do trabalhador da terra significa a criação de disponibilidade de força de trabalho livre. A lei geral da acumulação capitalista, lá no Marx, quanto mais se cria a riqueza, mais se cria trabalhadores desempregados. Né? A expulsão dos trabalhadores, primeiro expulsa da terra e depois expulsa do próprio mercado de trabalho. Esse é um processo clássico na Europa. Né? Quanto mais se desenvolvem as forças produtivas com a Revolução Industrial, etc., mais a gente vai tendo, né, e o Marx vai relatando isso, um exército industrial de reserva gigantesco que se torna cada vez mais crescente. E essa é a tendência do capital. A gente vai vendo, desenvolve tecnologia, expulsa trabalhador do mercado de trabalho. Isso, na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, tem um elemento que é central, porque a expulsão da força de trabalho, desse mercado de trabalho, ela não é em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas. Ela é em decorrência da própria lógica do capitalismo dependente. Né? Então, quando a gente pega, sei lá, início do século XX no Brasil, a gente não tem um super desenvolvimento de forças produtivas que vai expulsar esses trabalhadores. Esses trabalhadores já foram expulsos. O processo de constituição do mercado de trabalho livre no Brasil se deu a partir de um inchaço dessa oferta da força de trabalho, impedindo que esses sujeitos acessassem a terra a partir da lei de terra e aumentando ainda mais essa disponibilidade a partir da vinda dos migrantes. Então, quando a gente pensa, né, por que é uma política imigracionista, ela é com um discurso ideológico de branquear a nação, de criar um país desenvolvido e etc., né? Ela é uma política que tem um caráter de genocídio da população negra, como coloca o Abdias, mas ela tem prioritariamente a intenção de aumentar a disponibilidade de força de trabalho. Porque se não tem força de trabalho sobrante, não tem como aumentar a extração de mais-valia, não tem como rebaixar salário se tem pouco trabalhador. A possibilidade da superexploração, a possibilidade do rebaixamento dos salários abaixo daquilo que os trabalhadores precisam para sobreviver está extremamente articulada a essa disponibilidade de uma massa gigantesca de homens e mulheres que não tem nada. Então, a separação do trabalhador da terra que tem a ver com a necessidade de criar esses mecanismos de compensação. Né? Tivessem os ex-escravizados acesso à terra, né, tivessem todos os imigrantes que vieram acesso à terra, qual que era a possibilidade da superexploração? Nenhuma, porque não haveria, né, essa força de trabalho disponível para ser vendida a valores, né, cada vez mais vis, cada vez mais rebaixados. Então, esse é um ponto. O outro ponto nessa pergunta é por que foi necessário esses mecanismos, né, de um mercado de trabalho que já nasce enquanto um mercado de trabalho livre saturado, né, com uma população sobrante gigantesca. É exatamente o contínuo que a gente tem entre aquilo que éramos enquanto um modo de produção escravista e aquilo que nos tornamos enquanto um modo de produção capitalista, que é a continuidade desse caráter agrário exportador nessa divisão internacional do trabalho. Ele necessita não só de mecanismos de rebaixamento, mas é um modelo de produção que exige uma disponibilidade gigantesca de terras. Primeiro, porque ele é predatório, então ele não é feito a partir de um superdesenvolvimento das forças produtivas e de tecnologia que possibilite um uso mais racional do solo. Assim como no escravismo, é uma agricultura e uma pecuária, né, um extrativismo que exige cada vez mais a expansão sobre as terras, né, que exige cada vez mais isso que a gente vê agora com o chamado Matopiba, né, com a expansão do Matopiba, com a expansão para a Amazônia, para áreas, né, é um agronegócio que ele é extremamente predatório. Então, ele vai olhar para o território e ele vai expulsar todas as pessoas desse território à medida que ele precisa se expandir
para áreas que ainda não foram ocupadas pela soja, que ainda não foram ocupadas pelo gado, que ainda não foram ocupadas pelas diversas formas de extrativismo mineral e etc. Então, é uma lógica de produção para atender às demandas do mercado internacional que necessariamente vai impedir que a parcela maior da população e da classe trabalhadora tenha acesso à terra. Por isso, nos países centrais, a gente vai ver como se resolve o tema da terra e da própria renda da terra, né? dessa parcela parasitária de proprietários de terra que são ricos apenas porque têm a terra, né? Isso não tem uma solução no Brasil e não tem mesmo na América Latina, nos países onde se teve uma reforma agrária. Exatamente porque o caráter agrário exportador ele vai colocar a questão agrária como um elemento incontornável, né? O tema da terra ele é incontornável. Por quê? Porque os ganhos a partir da renda da terra, né, vão ser de interesse central dos grandes proprietários. A gente tem fazendas no Brasil que estão maiores do que estados quase, e esses são os que estão associados com essa lógica agrária exportadora. Então, tudo isso está muito conectado. E quando a gente pensa quem são os sem terras e quem são os sem teto, né? Quem não tem terra no campo e quem não tem terra e, portanto, não tem casa nas cidades, a gente vai vendo o quanto que o racismo ele vem como, mais uma vez, como esse elemento ideológico que justifica, né? E que naturaliza essa dispossessão, que naturaliza a expropriação, que naturaliza a violência no campo, que vai afetar. Quem são aqueles que são mais expulsos do campo? Né? São os quilombolas, são os ribeirinhos, são as populações indígenas, né? São os que estão sofrendo os maiores enfrentamentos com o agronegócio, com seus jagunços, com a política de Estado que atua, né, para retirar esses que são os sujeitos que muitas vezes estão com a posse da terra ou com a ocupação da terra, mas que, desde a lei de terra, jamais tiveram condição de acessar essa terra enquanto uma mercadoria, né? Então, esse é um ponto que tem a ver com o racismo, mas eu acho que tem um outro ponto que é bem importante, que é o quanto que o monopólio da terra ele vai estar vinculado à superexploração também numa dimensão que é a do domínio da classe trabalhadora pelos seus próprios acessos à reprodução básica. Então, o salário rebaixado, né, que o Marini vai denominar como um dos mecanismos da superexploração, também tem a ver com o não acesso a determinados produtos e serviços. E quando a gente pensa a cesta básica brasileira, né, a gente vai vendo o quanto que o monopólio da terra vai incidir também na expropriação de parte do salário irrisório que ganhamos enquanto classe trabalhadora, à medida que o Brasil ele não tem, né, à medida que prioriza o agrário exportador, ele não tem uma política de alimentos, ele não tem uma política de proteção de preço para mercado interno, né? Tem agora retirada de impostos e etc., mas não tem uma política que vai dizer que a produção vai ser prioridade para a produção de alimentos e que esses alimentos vão priorizar o consumo interno da classe trabalhadora. Não, a gente vai bater recorde de produção de soja, por exemplo, mas o óleo de soja vai subir muito. Por quê? Porque a prioridade é atender ao mercado externo e o mercado externo vai ser balizado no dólar, né, e num câmbio que tem a ver com as demandas dos outros países. A gente vai bater recorde de safra de milho, mas mesmo assim a gente vai estar pagando caríssimo por derivados de milho. A gente produz trigo, mas importa trigo, e isso vai vir com todos os impostos embutidos, e pagar imposto sobre alimentos significa ter uma parte muito grande do nosso salário sendo capturada para uma reprodução básica. Isso tem a ver também com os mecanismos de superexploração. Né? A gente não só ganha um salário abaixo do necessário para sobreviver, mas esse salário ele vai ser ainda muito consumido pelos alimentos e pelos aluguéis. Né? Então, quando a gente pensa o que a classe trabalhadora gasta com alimento e gasta com aluguel, a gente vai vendo como que opera a superexploração no cotidiano das pessoas. Né? Porque seu salário não dá para comprar a cesta básica e pagar o aluguel. E muitas vezes vai ter que escolher se paga o aluguel ou se come.
né? Se compra o gás ou se compra o remédio, né? Então, quando a gente fala de superexploração, a gente precisa olhar para como que ela vai incidir no cotidiano da classe trabalhadora, e quem é a parcela da classe trabalhadora que, ao receber salários ainda mais rebaixados, né, em condições absolutamente vis de trabalho, vai, né, enfim, tendo, né, seu sangue e seu suor aí absolutamente sugados por esses mecanismos e zero condições de reprodução em níveis de dignidade mesmo, né? Sim. Foi ótima a resposta. E já estamos chegando aqui no final, né? Já estamos batendo nossa hora aqui. Eu queria agradecer, né? Foi um ótimo falar com você aqui, foi ótimo ouvir essas suas reflexões. Gosto muito de lhe ouvir, assim, nas suas reflexões por aí, nos seus textos. Então, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, pelas pesquisas, e agradecer mais uma vez por ter vindo topar aqui. A gente já se conversou lá no IPES, e aí eu convidei de novo para participar aqui do podcast, você aceitou. Então, agradecer, e se quiser deixar um recado final, né, enfim, fazer alguma propaganda de alguma coisa que está sendo feita, fique à vontade para usar o espaço e já deixar o convite para participar novamente aqui em uma próxima oportunidade. Tá certo. Eu te agradeço também, Antônio, foi um ótimo papo, e dizer, né, que são perguntas complexas para temas complexos, e eu estou respondendo totalmente espontânea, então tem respostas mais sistematizadas, mais organizadas, publicadas aí. Então tem meu livro, eu tenho vários artigos publicados, né? Indico em especial um artigo que eu tenho na Serviço Social e Sociedade, que eu acho que eu consigo amarrar, né, reflexões mais contemporâneas sobre esse tema. Tem artigo novo no Argumento, enfim, tem vários artigos aí que talvez as respostas estejam um pouco mais sistematizadas. Então, quem ficou com dúvida pode também acessar esses outros recursos que estão disponíveis, e fico super à disposição também para, enfim, para seguir dialogando. Nos encontramos por aí nos eventos. Então, muito obrigado. Esse aqui foi mais um episódio do podcast da Virada. Espero que tenha gostado, e ajude compartilhando, mande para quem tem interesse no tema. E um abraço, até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.